Pensando bem, a paz do Senhor, povo de Deus. A nossa reflexão hoje é no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 18, versos 21 e 22, quando Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe responde: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós iremos refletir nesse momento sobre o princípio do perdão. Quando se fala do perdão, se fala de uma complexidade muito grande, tá? E eu percebo que pouco compreendido por alguns. Então nós iremos abordar esse assunto nesta oportunidade. Analise que esse diálogo começa quando Jesus fala da ofensa de um irmão para com o outro, de que forma devemos tratá-lo. Chama teu irmão, vai até lá, leva consigo 2 testemunhas, conversa com ele. Ele, não aceitando, não reconhecendo, não se arrependendo, leva-o até a igreja perante todos. Se porventura também ele ainda não se arrepender, não aceitar, não reconhecer, trata-o como um publicano e gentio. Então, é sobre isso que nós iremos falar, ou já estamos falando, melhor dizendo, sobre o princípio do perdão. A partir de quando devemos perdoar? Se falarmos de tempo, devemos perdoar em todo o tempo. Se falarmos de circunstâncias, é aí que entra a nossa reflexão. Então, vamos aqui analisar um pouco. Jesus ele diz o seguinte: o perdão é um dever de todo cristão. Perdoar. Perdoar em todo tempo. Mas em que circunstância? Observamos que quando se trata de perdoar, se fala de desculpar, ou seja, tirar a culpa, absolver alguém da culpa, do mal cometido, do dano cometido. Mas será que devemos perdoar a todas as pessoas que praticam o mal? A Bíblia diz, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 3, verso 3, diz o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. O que é que aprendemos com isso? Que só há remissão de pecado, só há absolvição, só há perdão de pecado quando há arrependimento. Quando não há arrependimento, por que você tem que absolver alguém que não está arrependido e que ainda continua tendo prazer em praticar o mal? É isso que nós precisamos compreender. Ou seja, da forma equivocada que eu vejo as pessoas lidar com o assunto, nos gera um prejuízo maior, porque você vai absolver o indivíduo que não está arrependido, que não reconheceu o seu erro, que não está sofrendo, o indivíduo que não está nem aí para o mal que praticou. Aí você vai perdoá-lo? Quando a Bíblia nos diz que o arrependimento, o batismo do arrependimento é pregado para a remissão do pecado. A partir do momento que o cidadão, ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a proposta de vida eterna, e ele se vê como um pecador, ele reconhece, ele se entristece, ele sofre pela vida promíscua ou pelas atitudes que ele tem praticado, a partir daí a Bíblia diz que o Senhor franqueia o seu perdão para com o tal. Sem arrependimento não há perdão. Você lembra lá do ide imperativo? Ide em nome de Jesus e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Foi o que Jesus estava dizendo. E de pregar o meu Evangelho. Aquele que crê e arrepender-se será salvo. O que não se arrepender será condenado. Esse é o princípio do perdão. Mas Jesus disse 70 vezes 7, pastor. Jesus está usando esta fala para dizer que devemos perdoar em todo o tempo. Mas quem são essas pessoas enquadradas no 70 vezes 7? Pessoas que erraram para comigo, para com você, e reconhecendo o erro, elas estão sofrendo pelo que cometeram. E aí Jesus diz que, não cabendo a nós a vingança, não devendo nós retribuir mal com mal, e sim retribuir o mal com o bem,
uma vez que não pertence a nós fazer justiça com as próprias mãos, aí agora nós liberamos o perdão, absolvemos essa pessoa do ato cometido, do mal cometido. Mas isso é princípio. Precisa que ela reconheça isso, se arrependa do que fez, e nós temos agora a obrigação de liberar isso. Ou seja, deixar que o Pai venha cuidar dessa situação. Uma vez que nós somos servos, uma vez que também fomos perdoados, uma vez também que cometemos inúmeras transgressões e por elas estávamos afastados de Deus, e foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus que nos religou à sua presença. Reconhecendo tudo isso, devemos sempre perdoar. Perdoar quem? Aquele que se arrepende do mal que fez. Que isso seja 70 vezes 7, devemos perdoar 70 vezes 7, desde que haja o arrependimento. Você analisa comigo que tem pessoas que andam, vivem, têm prazer de praticar o mal constante no meio que vivem, no meio que se relacionam, no meio que trabalha. Enfim, essas pessoas comumente estão praticando males, abrindo feridas, causando mágoas, e elas não se arrependem. O que é que elas fazem? Simplesmente tenta se aproximar de você e age como que nada aconteceu. Às vezes até te dá um presente, às vezes até te traz um benefício, até às vezes faz um ato benevolente para com você, e entendem que esse ato, esta ação bondosa para com você, já está cobrindo a maldade que ele fez. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, olha, quando você não ver estas pessoas reconhecerem e professarem com a sua boca: eu errei para com você, eu pequei para com você, eu te magoei, eu te feri, e por isso eu quero que você me perdoe, eu te peço que você me perdoe. E quando você não vê essas pessoas se posicionarem dessa forma, tenha cuidado, não abaixe sua guarda. A pessoa pode fazer um pedido de perdão, labial ou verbal, melhor dizendo, por vários motivos, que não seja o arrependimento. Por isso devemos ter todo o cuidado, e a palavra de Deus nos diz em Lucas, no versículo 8 do capítulo 3, ele diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Frutos dignos de arrependimento. É aí que está o gostoso. Tem pessoas que percebem que vão responder por aquela consequência de forma severa. Eles correm até você e simplesmente dizem: me perdoe. E aí a nossa emoção, o nosso lado emotivo, se comove, chora, se abraça e acha que no outro dia essa pessoa já tem que estar na sua casa, abraçado com você, dirigindo o seu carro, simplesmente por esse ato verbal. João está falando de frutos, obras, atitudes, comportamentos que provem a sua fala ou a fala do indivíduo para com você. Ele fez o pedido de perdão verbal e agora ele precisa corroborar essa fala com atitudes, com comportamentos que deem agora crédito à sua fala. Por isso nós vemos muitas pessoas prejudicadas no dia de hoje, porque o cidadão dá um tiro em você, não acerta o tiro, no outro dia corre na sua casa: meu irmão, me perdoe, ontem sem querer eu atirei em você e eu percebi que eu errei, você abraça. No outro dia ele já está na sua casa, na sua porta, já está até desfrutando daquilo que é seu, e tem uma oportunidade de te dar um tiro novamente de perto para nunca mais ele errar. Por quê? Porque ele disse de lábios, e você não foi prudente para observar os frutos produzidos por ele. Corresponde à fala de arrependimento dele. Ele pediu perdão, perdoe, abrace, mas levante sua guarda e fique plantado para saber se é o fruto, o comportamento, a atitude dele vai condizer com a fala dele. Fora disso, meu irmão, fique atento, tome cuidado, porque a palavra do Senhor nos ensina e precisamos aprender com ele. O princípio do perdão é o arrependimento. 70 vezes 7. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele não se arrepender, feche a sua guarda, fique vigilante na presença do Senhor, porque é dessa forma que nós iremos evitar maiores danos na nossa vida, tá certo? Pensando bem, um abraço, não deixe de se inscrever, dá o seu like, está chegando um vídeo novo aí com mais novidade. Um abraço, pensando bem, tchau!